Numa tarde fria e cinzenta de outono em Vila Nova de Gaia, Teresa estava na cozinha da sua casa, olhando as gotas de chuva escorrerem lentamente pela vidraça da janela. O cheiro fresco da chuva misturava-se ao aroma do café acabado de fazer, mas dentro dela sentia-se pequena, quase invisível. O marido, Rui, partirá naquela manhã para uma reunião de trabalho no porto, e o silêncio da casa parecia pesar mais do que o habitual. Os filhos estavam na casa dos avós, e a ausência do seu riso e correria fazia o espaço parecer ainda mais vazio. Teresa sentou-se à mesa, desejando uma noite tranquila, talvez com uma taça de vinho verde e algum sossego para si mesma. Mas o seu telemóvel vibrou, e no ecrã apareceu uma mensagem de um grupo onde estavam Rui e os seus 3 amigos universitários, João, Miguel e André. A mensagem era simples: estamos perto, damos um salto até aí. Cara sorrindo e com olhos sorridentes por um momento, Teresa hesitou. Poderia recusar e refugiar-se na solidão da casa, mas algo a fez responder: venham, estão convidados. Fechou o telemóvel e tentou convencer-se de que não seria mais do que uma visita rápida, uma conversa de amigos para lhe fazer companhia. Pouco depois, ouviu a campainha. Abriu a porta e viu João com um sorriso largo e natural, Miguel segurando uma caixa de pastéis de nata e André com um ramo de flores silvestres. Teresa convidou-os a entrar, sentindo um calor diferente no ar, algo mais que a luz suave da vela perfumada que acendera. O ambiente acolhedor e a companhia inesperada começaram a dissolver a solidão que a afligia. Enquanto falavam, Teresa observava os 3 homens no sofá, João com os olhos brilhantes e um ar despreocupado, Miguel com o cabelo ligeiramente despenteado e um sorriso travesso, e André, o mais reservado, mas com um olhar intenso que parecia ler-lhe a alma. Ela usava um vestido de algodão leve, de cor creme, que deixava à mostra os ombros delicados, e os seus pés calçavam umas sandálias de tiras finas que realçavam a elegância natural do seu porte. As conversas fluíam entre risos e memórias partilhadas, histórias da juventude, trapalhadas de Rui que os 3 sempre recordavam com carinho. Teresa sentia-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente ouvida e valorizada, não apenas como esposa ou mãe, mas como mulher com sonhos e desejos próprios. A cumplicidade crescia silenciosamente, e um ligeiro arrepio percorreu-lhe a espinha quando André tocou de leve no seu braço para lhe oferecer um pastel de nata, num gesto que parecia simples, mas que carregava uma promessa invisível. A noite avançava e, enquanto a chuva continuava a bater nas janelas, Teresa sabia que algo dentro dela havia mudado para sempre. A porta fechou-se atrás dos amigos, e ela ficou ali, no silêncio agora pleno de pensamentos conflitantes. Rui voltaria em poucos dias, mas nada seria como antes. Um segredo delicado e perigoso tinha começado a brotar naquele outono chuvoso. No silêncio da casa, Teresa ouviu o som do seu próprio coração, acelerado, consciente de que a sua vida estava prestes a entrar numa encruzilhada da qual não haveria retorno fácil. Na manhã seguinte, o sol tímido filtrava-se pelas persianas da varanda de Teresa, desenhando riscas douradas sobre as paredes brancas da sala. Ela despertou com um misto de ansiedade e excitação. O cheiro do café invadira a cozinha onde preparava a bebida com mãos ligeiramente trêmulas. Vestia uma camisola de malha fina, cor de areia, que caía suavemente sobre as suas formas, e umas calças de linho bege, confortáveis mas elegantes, que a faziam sentir-se ao mesmo tempo casual e sofisticada. O telemóvel vibrou novamente. Era uma mensagem de João: hoje à noite, filme na minha casa. Tragam pipocas. Teresa sorriu, o coração a bater mais rápido do que seria razoável. A hesitação lutava com o desejo de prolongar aquela inesperada proximidade com aqueles homens que tinham trazido luz à sua solidão. Ao fim do dia, enquanto arrumava a sala, acendendo pequenas lâmpadas de ambiente para criar um clima acolhedor, Teresa sentiu um arrepio a percorrer-lhe a nuca. Sabia que aquilo era perigoso, mas também sentia uma necessidade quase irresistível de se deixar envolver pela atenção e carinho que João, Miguel e André lhe ofereciam. O vestido que escolheu era delicado, de seda leve cor de pêssego, com decote subtil que revelava a pele macia do pescoço e dos ombros, e uns sapatos de salto médio que realçavam a sua postura graciosa, dando-lhe uma aura de mulher segura, embora vulnerável. Quando eles chegaram, Teresa sentiu o ar da casa mudar. João apareceu com um saco cheio de pipocas de manteiga, Miguel trouxe 2 caixas de comida do restaurante tailandês que adoravam, e André, como sempre, com um olhar sereno e um pequeno ramo de ervas aromáticas que pousou na mesa com um gesto terno. Sentaram-se no sofá, as luzes suaves a filtrarem-se pelas cortinas, e o riso fácil e conversas descontraídas preencheram o espaço. Durante o filme, Teresa percebeu que cada olhar, cada toque ligeiro que recebia, o braço de André escorregar suavemente pelo sofá perto do seu, o sorriso cúmplice de João, o gesto discreto de Miguel ao passar-lhe uma mão pela perna, eram mais do que simples amizade. A tensão silenciosa crescia, mas não havia pressa, apenas uma dança delicada de proximidade e desejo contido. No intervalo,
Teresa levantou-se para preparar chá e sentiu o toque inesperado de André no seu pulso ao entregar-lhe a chávena. O calor do contato fez-lhe o corpo estremecer, e ela fechou os olhos por um instante, perdida naquele momento. João, com a sua voz calma, sugeriu: que tal uma playlist para depois do filme? Algo suave, perfeito para relaxar. Miguel concordou com o gesto, e Teresa sentiu-se envolvida por uma atmosfera de intimidade que há muito desconhecia. No fim da noite, despediram-se com um abraço caloroso, mas Teresa ficou com a sensação de que aquilo era apenas o começo de algo maior e mais complexo. Enquanto fechava a porta, um arrepio percorreu-lhe a espinha, não apenas de excitação, mas de medo do que o futuro poderia reservar. No silêncio da sua casa, Teresa sentou-se no sofá, enrolada numa manta suave, e olhou para a janela onde a chuva começava a cair outra vez. O coração dela batia com força, dividido entre a segurança do passado e o fascínio do desconhecido. O que teria Rui a dizer quando voltasse? Seria Teresa a mesma mulher que ele deixará? E, no fundo, ela própria sabia que a resposta a essa pergunta poderia mudar tudo para sempre. Na manhã seguinte, Teresa despertou com os primeiros raios de sol a esgueirarem-se pelas cortinas da sua casa em Gaia. Vestia uma camisa de linho branca, desabotoada nos primeiros botões, deixando à mostra a pele macia do pescoço, e umas calças de ganga desfiadas que lhe conferiam um ar descontraído e ao mesmo tempo sedutor. O cabelo, preso num coque frouxo, deixava-lhe escapar algumas mechas que emolduravam o rosto com uma suavidade encantadora. Enquanto preparava o pequeno almoço, o telemóvel vibrou com uma mensagem. Era de Miguel. Vamos ao Jardim Botânico esta tarde? Levo piquenique. Teresa sentiu um arrepio misto de alegria e nervosismo. Por um lado, adorava aquele convite que a tirava da rotina. Por outro, não podia deixar de pensar em Rui, cujo regresso se aproximava rapidamente. Aceitou o convite e passou a manhã a arrumar a casa com cuidado quase obsessivo. Queria que tudo estivesse perfeito, como se a ordem no espaço pudesse controlar a confusão que sentia por dentro. Escolheu um vestido de algodão leve, com estampado floral discreto, que realçava a curva da cintura e deixava os braços livres para se movimentar com graça. Nos pés, umas sandálias de couro castanho que batiam levemente no chão, acompanhando o ritmo acelerado do seu coração. À tarde, encontrou Miguel à entrada do Jardim Botânico do Porto, um local tranquilo, repleto de árvores centenárias, arbustos floridos e caminhos de pedra cobertos por folhas caídas. Miguel trazia um cesto de verga, carregado com focaxia de azeitonas, queijo de cabra e uma garrafa de chá gelado de alecrim. Sentaram-se num banco de madeira perto de uma fonte antiga, envoltos pelo cheiro a musgo e terra molhada. Teresa sentia-se leve, quase a flutuar, enquanto falavam de plantas, dos seus nomes científicos, das histórias que se escondiam nas folhas e flores. Miguel escutava atento, sorrindo com interesse genuíno, e o seu olhar parecia querer descobrir cada segredo que Teresa guardava. Ao fim de algum tempo, Teresa desenhou num pequeno caderno uma ideia para um modelo de cerâmica inspirado nas formas das folhas do jardim, e Miguel inclinou-se para observar, o seu ombro a roçar suavemente o dela. O contato foi breve, mas suficiente para que uma onda de calor a percorresse dos dedos até o peito. Quando o piquenique terminou, Miguel convidou-a para um almoço rápido no centro da cidade, e Teresa, apesar do remorso, aceitou. No bistrô onde se sentaram, João juntou-se a eles com um sorriso contagiante e pratos frescos de massa ao pesto e salada de tomate. A conversa fluiu entre fotografias, sonhos e risos, mas no fundo Teresa sentia a pressão do tempo aproximar-se. Enquanto João lhe mostrava no telemóvel uma fotografia tirada na madeira, Teresa viu a notificação que a fez estremecer. Rui estava prestes a regressar. O coração apertou-lhe o peito, e ela tentou manter o sorriso, mas João percebeu e perguntou com preocupação: "Está tudo bem?" Ela acenou com a cabeça, tentando afastar a tempestade que se formava dentro de si. Apressou-se a terminar a refeição e, já sozinha no carro a caminho de casa, sentiu as mãos apertarem o volante com uma força quase dolorosa. Ao chegar, Teresa encontrou a casa silenciosa e impecável, como se nada tivesse acontecido. Ainda assim, o peso do regresso de Rui era palpável no ar. Ligou para André, que apareceu pouco depois com um livro de poesia, oferecendo-lhe um refúgio na sua voz calma e nas palavras que falavam de perdão e novos começos. Sentada no sofá, rodeada pela luz suave da tarde que entrava pela janela, Teresa sentiu a intensidade do momento, a iminência do reencontro, a divisão do seu coração, o medo de perder o que ainda podia salvar. Quando a campainha tocou, soube que Rui estava ali, à porta, e que a sua vida nunca mais seria a mesma. No instante em que abriu a porta e viu o sorriso cansado do marido, Teresa percebeu que, para o bem ou para o mal, o jogo tinha mudado. E no fundo, uma pergunta sussurrava na sua mente: estaria ela pronta para enfrentar as consequências do que começara naquela noite chuvosa? Naquela tarde em Vila do Conde, a casa de Teresa estava imersa num silêncio tenso, quebrado apenas pelo som do relógio antigo na sala.
Rui acabará de chegar, a mala ainda na mão, o ar cansado mas com um sorriso costumeiro que ela conhecia tão bem. Teresa usava um vestido fluido azul marinho, que delineava suavemente a sua silhueta, e uns sapatos de salto baixo, elegantes e discretos, que a faziam parecer ao mesmo tempo acolhedora e distante. O cabelo solto caía-lhe pelos ombros, ligeiramente ondulado, com um brilho natural. Ela correu para o abraço dele, sentindo o calor do corpo que lhe era familiar, mas também a distância invisível que se instalara entre eles. Rui perguntou, com voz suave, "Como estás, Teresa?" Ela respondeu com um sorriso que tentava esconder a tempestade interior, "Estou bem, Rui. Senti a tua falta. Durante o jantar, preparado com cuidado por Teresa, o ambiente parecia cordial, mas carregado de palavras por dizer. Rui falava do trabalho, dos projetos na agência, das reuniões bem-sucedidas, enquanto Teresa ouvia, tentando encontrar no seu olhar um sinal de que ainda havia espaço para elas duas. Mas os seus pensamentos voavam para as noites passadas com João, Miguel e André, para os toques subitis e os olhares cúmplices. Depois de limpar a mesa, Teresa sentou-se no sofá, envolta numa manta macia, e Rui juntou-se a ela, segurando a sua mão com ternura. Por um momento, o silêncio falou mais do que qualquer palavra, e ela sentiu o coração apertar-se entre o desejo de ser sincera e o medo das consequências. Naquela noite, enquanto as velas tremeluziam lançando sombras dançantes nas paredes, Teresa olhou para Rui e sussurrou, "Há coisas que tenho de te contar." Mas antes que pudesse continuar, o telemóvel vibrou, iluminando o rosto dela com um brilho azul. Era uma mensagem de André, "Um mercado vintage no centro hoje. Queres vir comigo?" Sem pressas, só para respirar. O olhar de Teresa encontrou o de Rui, e naquele instante, tudo ficou suspenso. Um sorriso triste desenhou-se nos seus lábios, enquanto a dúvida e o desejo se entrelaçavam num nó difícil de desfazer. Rui apertou a mão dela, como se compreendesse mais do que as palavras podiam dizer. No dia seguinte, Teresa decidiu que precisava de claridade. Chamou João, Miguel e André, e marcou encontros separados para uma despedida silenciosa, um adeus às emoções que tinham reacendido em si uma chama esquecida. O primeiro a chegar foi João, que entrou com aquele sorriso leve e um pacote de biscoitos artesanais. Ela ofereceu-lhe chá, e entre silenciosos olhares, agradeceu-lhe por ter sido a luz nas suas noites solitárias. Depois veio Miguel, que trouxe um marcador de livros em cerâmica, pintado à mão com folhas douradas. Teresa sentiu a ternura do gesto e falou do desejo de cuidar da sua família, de encontrar o caminho de volta para casa. Finalmente, André apareceu com um pequeno ramo de flores silvestres e o seu livro de poesia. Sentaram-se juntos no sofá, e ele leu um poema sobre perdão e recomeços. Teresa sentiu as lágrimas a correrem-lhe pelas faces, misturando gratidão e tristeza. Sozinha na casa agora silenciosa, Teresa respirou fundo, sentindo-se ao mesmo tempo vazia e cheia de esperança. Quando Rui regressou do trabalho, ela sabia que a estrada para reconstruir o que tinham partido seria longa e difícil, mas estava pronta para lutar pelo amor que ainda existia entre eles. Mas enquanto fechava janelas e apagava as luzes, um pensamento inquietante cruzou-lhe a mente. Entre todos os gestos de ternura e olhares trocados, havia algo que nenhum deles tinha revelado ainda. Um segredo escondido sob a superfície calma, pronto para emergir e mudar tudo outra vez. No dia seguinte, uma luz suave invadia o quarto de Teresa enquanto ela se preparava para enfrentar o que sentia como o momento decisivo da sua vida. Vestia uma blusa de seda cor de marfim, que deslizava delicadamente sobre a pele, e uma saia lápis azul escura que acentuava sua figura com elegância. Nos pés, uns sapatos de salto médio, confortáveis mas sofisticados, completavam um visual que transmitia confiança e vulnerabilidade ao mesmo tempo. O cabelo, solto e ondulado, caía-lhe pelos ombros com graça, e um fio de colar dourado descansava no decote, como um toque discreto de sensualidade. Teresa decidiu ligar a João, o primeiro dos seus 3 amigos, para marcar um encontro final. Queria fechar aquele capítulo com honestidade e calma, sem dramatismos. João chegou pontualmente, com seu sorriso habitual e um saco de café artesanal na mão, como se trouxesse não só o aroma do grão moído na hora, mas também a promessa de uma conversa sincera. Sentaram-se na sala, as janelas abertas deixando entrar o ar fresco da manhã, e Teresa falou com uma sinceridade que a surpreendeu a si própria. Agradeceu a companhia, as risadas, o conforto que ele lhe tinha dado, mas explicou que precisava de focar-se no casamento, de tentar encontrar o caminho de volta a Rui. João ouviu, respeitou seu silêncio entre as palavras, e ao despedir-se, deixou-lhe um pequeno presente, um caderno de notas com capa de pele, para que Teresa continuasse a escrever a sua história. Mais tarde, Teresa encontrou-se com Miguel num café acolhedor no centro histórico do Porto. Miguel estava vestido com uma camisa azul clara e calças de algodão bege. O seu olhar carregava uma mistura de compreensão e tristeza.
Ele entregou-lhe uma pequena caixa de madeira com marcador de livros em cerâmica, pintado à mão com folhas douradas, um símbolo da delicadeza daquela amizade que agora precisava de ser guardada com carinho, mas à distância. Enquanto conversavam, Teresa sentiu o peso da decisão apertar-lhe o peito, mas também uma sensação de alívio por poder finalmente dar um passo em direção à clareza. Miguel sorriu, disse-lhe que a admirava pela coragem e que estaria sempre ali, mesmo que de longe. Finalmente, ao entardecer, André chegou com um ramo fresco de flores silvestres e o seu livro de poesia preferido. Sentaram-se no sofá da sala, a luz dourada do crepúsculo a envolver-lhes como um manto. André leu um poema sobre o perdão, o recomeço e a força que nasce da vulnerabilidade. Teresa fechou os olhos, sentindo as lágrimas a escorrerem-lhe silenciosas pelo rosto, misturando a saudade com a esperança. Ao despedir-se, André segurou-lhe a mão com uma ternura que parecia querer transmitir-lhe toda a paz que ela buscava. Teresa sabia que aquele gesto era mais do que uma despedida, era uma promessa de que, apesar das escolhas difíceis, não estaria sozinha. Quando a porta se fechou, Teresa sentou-se no sofá, rodeada pelo silêncio da casa que agora parecia mais leve, embora cheia de memórias. Olhou para as flores sobre a mesa, para o caderno, para o marcador de livros, e sentiu que, apesar das incertezas, tinha reencontrado a si mesma. Mas no fundo do seu coração, um pensamento inquietante persistia. Entre todas as histórias partilhadas e gestos de carinho, havia ainda um segredo oculto, um mistério que não fora revelado e que, em breve, poderia vir à superfície para mudar o rumo daquela vida para sempre.